Olá, queridos irmãos e irmãs! Quando vocês fizeram a leitura lá do capítulo 1 de Gênesis, você percebeu que no primeiro dia da criação Deus criou a luz, mas depois somente lá no quarto dia é que o sol é criado? Como podemos explicar essa aparente contradição? Tem algum erro ali em Gênesis? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender que luz é essa que Deus cria no primeiro dia, sendo que ainda não existia o sol. Então vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: lendo o relato da criação em Gênesis, algo me chamou muito a atenção. Deus criou a luz e fez a separação entre luz e trevas. No entanto, somente depois, no dia 4 da criação, que Deus criou os luzeiros, principalmente o sol, que é o principal que nos fornece luz. Que luz seria essa que Deus criou no primeiro dia da criação? Muito obrigado, olha que dúvida interessante. Obrigado, irmã, por você dividir com a gente. E você que me assiste agora também pode dividir a sua pergunta, a sua dúvida aqui com todo mundo. E ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, aqui nos comentários, eles estão abertos para que você escreva a sua dúvida, pergunta, questionamento. E certamente que poderá virar um vídeo aqui no canal e abençoar você e muitas outras pessoas. Então, desde já, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir. Isso nos abençoa muito, você não sabe o quanto. E não custa nada para você. Então, já vai deixando o seu like e vamos seguir, então, texto na tela. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte: Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Bom, vamos lá. Eu quero principalmente destacar aqui, então, que logo no início Deus começa com a luz. E essas trevas aqui que eu destaquei no slide é o contrário de luz, ou seja, quer dizer escuridão. Não está querendo dizer aqui trevas no sentido de maligno, ok? Então Deus fez a luz aqui. Mas aí a gente vai observar que lá no quarto dia, o que acontece aqui em Gênesis 1:16? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, sabemos que é o sol, e o menor para governar a noite, sabemos que é a lua. E também fez as estrelas. Então observe que a luz já havia sido criada, mas os luzeiros somente no quarto dia. E na sequência diz o versículo 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Então observe que tanto no primeiro dia, quando Deus diz haja luz, aquela luz foi para a separação de luz e trevas, fazer um contraste. E aqui também no quarto dia, quando os luzeiros então são criados, Deus fala a mesma coisa, para fazerem separação entre luz e trevas. Qual é essa luz do primeiro dia? Vamos entender então, fique comigo até o final desse vídeo. E nós vamos começar entendendo a respeito da criação da luz. Vamos detalhar um pouquinho essa questão para que você compreenda. Então é nesse momento que você se inscreve no canal, você precisa estar inscrito. Dá uma verificadinha aí se você está inscrito ou inscrita. Eu tenho muitas pessoas assistindo o meu vídeo que não estão inscritas, estão perdendo muitos conteúdos. Segunda a sexta às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você não se inscrever e ativar as notificações, o YouTube não vai te entregar essa informação. Então, aproveite, se inscreva agora, é gratuito. Todos os dias, segunda a sexta, às 15 horas aqui no canal. No primeiro dia da criação, observamos Deus dizendo, haja luz, e fazendo uma separação entre dois elementos que nós conhecemos bem, a luz e o texto diz trevas, né, que tem um sentido ali de escuro, de escuridão. O aparecimento dessa luz gera uma separação entre a luz e a escuridão, e essa separação inicial forma então o modelo que posteriormente foi usado para que noite e dia cronológicos fossem criados. Ou seja, esse noite e dia que nós conhecemos hoje em dia. Tem um determinado tempo que o clima, né, que o ambiente fica luminoso e tem um determinado tempo que ele fica escuro. Isso, claro, estou falando naturalmente pelas leis naturais. Então, com a criação dos luzeiros, Deus estabeleceu essa questão de luz e noite, que determinavam as estações e também faziam então a marcação do tempo cronológico que nós vivemos. Observe o texto então que nós já lemos, mas olha só
ele um pouquinho mais detalhado. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então observe que inicialmente Deus já começa criando a cronologia do tempo que nós iríamos viver aqui, dia e noite. Só que tem um detalhe, não temos aqui ainda a criação dos luzeiros que vão fazer isso funcionar, vamos dizer assim, de forma automática pelas leis da física que Deus colocou dentro da natureza. Então cabe a nós agora respondermos a seguinte questão: que luz é essa no primeiro dia da criação que formou então esse modelo que depois então foi estabelecido de forma plena através da ação dos luzeiros que dominam então a criação? Vamos entender isso em detalhes, mas antes observe na tela a imagem de dentro do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Estamos com vagas abertas. Eu quero te convocar a estudar a Bíblia comigo, começando lá de Gênesis. Funciona no celular, funciona no tablet, funciona no computador, funciona na TV Smart, e você vai ter aulas em vídeo comigo, e quando tiver uma dúvida é só mandar um zap e eu te ajudo a entendê-la. Faz sentido isso para você? Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem maiores detalhes. Entra lá, né? Dá uma olhadinha na página. Se ficar alguma dúvida sobre o curso, tem meu zap lá também, você me chama que eu te respondo. Olha só, como os luzeiros não haviam ainda sido criados no primeiro dia da criação, podemos inferir, preste bem atenção, que essa luz seja a luz do próprio Deus. Observe que a favor disso nós temos alguns versos da Bíblia que falam sobre a luz do Senhor. Observe, por exemplo, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Mas, presbítero, aqui o apóstolo João não está falando de luz natural. Ele está falando de luz oposta a trevas, ou seja, a pecado, ao maligno. Sim, querido irmão, você está certo nesse questionamento. No entanto, Deus não é luz somente nesse sentido. Deus é luz em toda a sua totalidade. E para a gente entender isso, nós temos um outro texto muito interessante, que é Apocalipse 22, versículo 5, que relata sobre o paraíso, sobre o céu, preparado por Deus para os seus servos. E chama muita atenção o que diz esse verso. Preste bem atenção. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, que é a luz artificial que nós temos, nem da luz do sol, porque, explica o texto, o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então preste bem atenção e observe que Apocalipse vai dizer que lá no céu, Deus é a própria luz tão necessária. O céu não vai ter mais cronologia, lá no céu não vai ter mais pecado, lá no céu não vão ter mais questões que existem nessa terra que não vão ser mais necessárias para nós. E o texto diz então que Deus tem uma luz que substitui a própria luz artificial, como de candeia, e também a luz do sol. Então esse texto mostra que o brilho da luz de Deus, em contraste com outros tipos de luz, não seriam mais necessárias, ok? Nem do sol, nem de candeias, né? Que são lâmpadas, velas e outros tipos de luzes. As luzes que conhecemos não serão mais úteis, pois a luz do Senhor brilhará de forma plena e suficiente. Esse texto é bastante forte e relata de forma clara a respeito da luz existente no próprio Senhor, no próprio Deus. E de certa forma mostra um cenário parecido com o primeiro dia da criação. Observe bem, quando ainda não existia luz do sol e nenhuma outra luz ali aparente, física, se demonstrando no planeta, conforme você observa em Gênesis 1, versículo 2, que fala exatamente que havia somente escuridão ali sobre a face da terra. Mas dizer que essa luz do primeiro dia é a própria luz de Deus parece nos trazer também alguns questionamentos. Vamos fazê-los aqui e explicá-los? Olha só, por que Deus disse haja luz? A luz dele não existia até aquele momento, ela foi criada. Mas Deus e seus atributos não são eternos? Como que eles foram criados ali naquele momento? Para respondermos, queridos, a esses questionamentos, nós podemos avaliar que a palavra haja, ali utilizada no hebraico, que é ayah,
além do significado da criação que já conhecemos, ou seja, ali em muitos momentos coisas que não existiam passam a existir, essa palavra também pode significar acontecer e aparecer. Ou seja, não necessariamente essa luz do primeiro dia teria que ser uma criação de algo que não existia, ok? Deus poderia estar simplesmente dizendo ali que a sua luz aparecesse de forma visível e física e contrastasse então com as trevas, com a escuridão da terra que já estava ali criada, ok? Mas ainda não estava organizada porque a criação viria daqui a pouco. Os ambientes seriam criados por Deus para que fossem depois povoados com todo tipo de vida animal e também o homem. Então essa luz aparece de forma visível, fazendo uma separação aparente que serviria então de modelo para o dia e noite posteriormente marcados pela ação dos luzeiros. Sabemos, né, que nesse caso o Sol, que é aquele que realmente traz luz, e a Lua, ela tem também outras funções, mas ela apenas reflete a luz do Sol. Dessa forma, queridos, a hipótese mais provável é que a luz do primeiro dia tenha sido realmente a luz do próprio Senhor Deus. Se essa hipótese não for verdadeira, então fica uma pergunta interessante a ser respondida. Que luz poderia ser essa, se não a luz do próprio Senhor? Onde poderia haver naquele momento tamanha luz capaz de provocar uma separação entre luz e escuridão, se não a própria luz do Criador de todas as coisas, de onde vem todas as coisas e que governa todas as coisas? Sinceramente, se aquela luz não for a luz do próprio Senhor Deus, eu não saberia te dizer onde existe uma luz tão grande, tão poderosa e um modelo tão perfeito do que foi criado depois com os luzeiros, senão no próprio Senhor. Se você souber, se você não concordar com essa análise que eu fiz, coloque aí nos comentários de onde é essa luz, então, para que a gente possa aprender juntos. Queridos, eu fico por aqui. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso. Deixo mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite o seu tempo estudando a Bíblia. Aproveite esses vídeos. Eles vão trazer crescimento para você, para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.